Buonasera, buonasera a tutti. Vocês estão me ouvindo? Buonasera. Oi, Aline. Tudo bem? Ah, tá chegando o pessoal. Como estai? Buonasera. Gente, oiê. Tchau. Tchau. Gente, vai falando tchau pra mim, pra eu saber que vocês estão aí, que se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo. Tchau, buonasera. Falem buonasera pra mim também. Tô vendo o pessoal começou a curtir, tá todo mundo chegando. Aqui tava tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau é oi, viu? Não é tchau de tchau. Tchau é oi. Nós estamos chegando. Tchau, buonasera. Gente, tá frio aí na casa de vocês? Que aqui tá muito frio. Saí do calorzão que tava na Itália e cheguei aqui, maior frio. Tchau, buonasera. Da onde vocês são? Tá frio aí? Me conta. Tchau. Olha quanta gente. Deixa eu tomar uma aguinha. Fa buon tempo em São Gonçalo. São Gonçalo. Qui fa freddo. Eu moro em Ribeirão Preto. Fa freddo. A casa minha fa troppo freddo. Caldo. São Paulo fa caldo. Em São Paulo faz calor. Pioggia. 4 dias de chuva. Chuva é pioggia. Piove. Aqui não, que não tá chovendo, não piove a Ribeirão. Boituva não está frio. Londrina, Vinhedo. Ai, acho que só eu estou sentindo frio então. Que tava na Itália no maior calor e agora eu tô sentindo frio. Eu peguei 36 graus um dia lá e eu tava viajando e quando eu voltei em Florença, tinha dado 40 graus. E aí cheguei, tem um pouco mais de uma semana que eu cheguei da Itália e demorou um tempo ainda para eu me acostumar com o fuso. São 5 horas de diferença, né? Da Itália para o Brasil. Então, além de ter o choque de aqui tá frio e lá tava super calor, eu ainda tive que me acostumar de novo com o fuso. Eu tava indo dormindo 8 horas da noite e acordando 4 horas da manhã aqui. E agora eu já acostumei. Só o frio que eu não acostumo. Ainda mais aqui em Ribeirão, que só faz calor. Então, gente, vocês estão vendo meus quadrinhos aqui? Que eu falei numa live, é cartão postal. Comprei lá na Itália, um monte de cartão postal. E fiz quadrinho pra decorar. Tô em casa em Ribeirão agora, no Brasil. Fica legal, né? Essa é uma dica para quem for para Itália ou para quem pode ser um motivo para fazer amizade com os italianos também, né? Entra nesses grupos de chat com italianos e aí vocês podem pedir para eles mandarem
cartão postal, escrever uma mensagem em italiano, vocês podem trocar cartões. Legal, né? E buonasera, piacere, molto piacere. Nossa, tem um monte de mensagem aqui. Bauru, Rio Grande do Sul. Ô, gente, e eu tô muito feliz que tem bastante gente entrando na nossa live. Eu fiz live lá na Itália, fiquei 25 dias lá e fui fazendo para contar mais ou menos como foi minha viagem, mostrar os lugares que eu visitei. Ano passado eu fui para a Itália também, nessa mesma época, em maio. Eu acho uma época bem legal para conhecer a Itália, porque não tá tão lotada de turistas, porque ainda não é época de. Eles não estão em férias ainda, né? Os italianos, o pessoal europeu ainda tá época de aula. Então é gostoso porque não tá tão cheio ainda de turistas. A temperatura tá uma delícia também, não tá tão calor, apesar que esse ano fez muito calor. Mas a gente tá acostumado, né, com calor. E eu acho uma época boa, maio, junho, para viajar. Quem puder ir nessa época, eu gostei muito de viajar nessa época. E quem não sabe, né, morei lá também 4 anos. E eu acho uma época boa também para conhecer a Itália, quem pode, né? Porque agora os professores que têm férias em julho acabam indo viajar em julho também, que é uma época boa para mim. Quem gosta de calor é uma época boa para viajar, agora sair do frio aqui para lá no calor. Outra época que eu gosto muito é setembro, na Itália, que já não tá tão calor, já tá vazio porque as aulas já começaram. E então tem menos turista e não tá calor. E as lojas também, quem gosta de fazer compras, tudo em promoção. Dá pra comprar muita coisa. Além, lógico, tem até os outlets, eu fiquei sabendo que eles fazem promoção. Além de ter coisa mais barato, eles entram em promoção em algumas épocas antes de mudar a estação. Então, setembro, quem quer fazer compras, vale a pena também. E eu gosto também muito de setembro, outubro na Itália. Aí tem gente que gosta do frio, quer ver neve, né? Aí dezembro. Então a Itália é bom de qualquer jeito. E eu quero falar com vocês, né, da experiência que eu tive, porque eu morei 4 anos lá, mas eu não tive essa experiência que eu tô tendo agora de viajar, de aproveitar a Itália, porque eu morava lá, trabalhava o dia inteiro, viajava, eu morava em Pisa. Aí quando eu viajava, às vezes viajava para alguma cidadezinha perto, ia pra praia, ali perto mesmo de Pisa, então eu não tive oportunidade de conhecer muito a Itália. Conhecia Roma, Florença, Firenze, que é para mim a cidade preferida. Então, eu não tive a oportunidade na época de conhecer outros lugares do jeito que eu estou conhecendo agora. E por isso que eu quero contar para vocês, porque dessa vez eu fiz uma viagem diferente da viagem que a gente costuma fazer. Quem vai a primeira vez para a Itália costuma fazer os pontos as cidades mais tradicionais, que é Roma, Milão, Florença, Pisa, Veneza. Aproveita, vai para Verona. Então, dessa vez eu passei por outros lugares que eu acho legal quem for para a Itália incluir também, que são lugares que são menos visitados por turistas brasileiros e turistas em geral. Então, por isso que eu quero contar minha experiência hoje para vocês.
Eu não perguntei aqui, depois vocês escrevem aí pra mim, quem tem cidadania italiana aí, quem já estuda italiano, quero saber. Quem eu tenho. Ó, Tereza, minha aluna. Tchau. É, quem tem cidadania, porque eu tenho cidadania, eu acho que quem tem cidadania italiana tem meio que obrigação de falar italiano, né? Porque você tem cidadania, não tem só um passaporte na mão. Você é um italiano também. Então precisa falar italiano. Imagina você passar lá na alfândega com seu passaporte vermelhinho italiano e alguém falar com você lá na alfândega, alguém, e você vai falar o quê? Que você não sabe falar italiano. Então, quem tem cidadania precisa, é obrigação, né? E a gente que tem descendência italiana também é legal aprender italiano para homenagear a nossa família, os nossos avós e a nona que faz macarrão pra gente no domingo. Então, é, quero saber aí quem tá estudando. Tchau, Ari! Minhas alunas estão aqui na live hoje. E então eu acho importante estudar italiano. E eu vou começar hoje falando. Eu vou fazer mais três. Hoje é a primeira aula, primeira conversa que a gente vai ter aqui no Brasil. Eu quero fazer 4 lives contando, porque a minha viagem foi 25 dias, tenho muita coisa para falar para vocês. E muita aventura, muita coisa que eu passei que eu acho legal contar também, para vocês não passarem por algumas coisas que eu passei. Hoje eu vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo, para vocês para não acontecer igual. Então eu vou dar algumas dicas para quem não fala italiano ainda, vai para a Itália. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aprenderem, para não chegar lá tão, né, sem falar nada. Vou contar também que eu fiz amizade, como eu faço amizade, a gente conversa com os italianos. E nessas 4 lives também vou indicar alguns lugares que eu conheci, que é legal também. E eu desejo para vocês, quem estiver ouvindo minhas dicas, que tenha uma viagem maravilhosa, quem for para a Itália, igual a que eu tive, que a minha viagem foi incrível. Ano passado foi demais, esse ano superou. Ano que vem, quem quiser também, ano que vem quero ir de novo. E então, imagina vocês. Eu sou do interior, né? Então, para mim ir para São Paulo, capital, é como se eu fosse passear lá em São Paulo. Para mim é demais, né? Agora você imagina eu chegar lá em São Paulo e não sei falar italiano, não sei falar português, vou me perder lá. E aí, vou fazer o quê em São Paulo? A gente aqui em Ribeirão, né, ouve falar, São Paulo, vamos na 25. E aí, imagina, São Paulo tem tanta coisa legal, eu vou sair daqui de Ribeirão, vou passear só na 25. Então, mas eu chegando lá, né, a gente brasileiro chega na cidade, pergunta, conversa, onde eu posso ir, que restaurante legal que tem, não sei o quê. Na Itália, eu acho que tem que acontecer a mesma coisa com vocês. Tem que chegar lá, ainda mais quem é descendente de italiano, né, que é tudo parente com os italianos. Imagina você chegar lá e ter essa habilidade, igual você tem, de chegar em São Paulo e perguntar se perdeu, ou te perguntar de algum lugar legal, igual a gente foi no Bexiga comer pizza, o pessoal do grupo e a gente foi um tempo atrás, a gente se reuniu lá em São Paulo. Então imagina você tendo essa habilidade que você tem aqui no Brasil, de se comunicar em qualquer cidade, né? Eu falei de São Paulo, porque... imagina você tendo essa mesma habilidade lá na Itália. Como que sua viagem
não vai ser inesquecível. Vai ser perfeita. E nessa viagem que eu fui para Itália, eu saí de São Paulo e parei em Roma, fiz escala em Roma. E depois peguei um outro avião e fui para Firenze, que eu ia ficar hospedada lá. E aí, quando eu cheguei em Roma, eu tive que pegar minha mala. Vou contar essa história que me aconteceu lá. Tinha que pegar a mala para poder fazer o check-in de novo, para pegar outro avião. Firenze. Roma, Firenze. Cheguei em Roma, depois eu ia Roma, Firenze. E aí chegou minha mala, chegaram as malas na esteira lá, todo mundo passando. Tava meu marido e minha mãe esperando as malas e eu com meu filho, tenho um filho de quase 2 anos, estava segurando ele, esperando também pegar a mala. Nisso, a minha mala é azul, do tamanho igual todo mundo tem mala azul, do mesmo tamanho da minha. Quer dizer, é super fácil confundir minha mala com a dos outros. Eu confundo também, às vezes eu vejo uma mala azul passando, eu acho que é a minha, não é. E aí, a gente esperando, só faltava minha mala pra gente sair de lá. Eu olhei assim do lado, vi minha mala indo no carrinho com outra mulher. E aí eu tava com meu filho no colo, carrinho de bebê, chamei minha mãe, mãe, tô levando minha mala embora. E era uma senhora, ela foi super rápida, andando com o carrinho assim, ela tava com o marido, com o filho e andando com o carrinho, e minha mala indo, mãe, minha mãe saiu correndo, e aí a moça saiu fora, assim, quase fora do aeroporto. Minha mãe saiu correndo atrás, minha mãe não fala italiano, entrou na frente do carrinho da mulher e segurou a mala, parecia uma doida. E eu correndo atrás, corre mãe, corre. Duas loucas. E minha mãe segurou a mala. Imagina, a mulher olhou pra minha mãe, a senhora, e levou um susto. Deve ter falado, essa é louca, apareceu aqui, tá querendo pegar minha mala. Minha mãe segurou a mala dela e ficou olhando pra cara dela. Porque minha mãe ia falar o quê? A senhora era italiana, minha mãe não fala italiano. E até eu chegar e correr e alcançar ela, minha mãe ficou olhando pra moça, e a moça, tipo, empurrando o carrinho, a senhora empurrando o carrinho, né, pra minha mãe sair da frente. E elas ficaram meio em choque, assim, as duas. E aí eu fui lá explicar pra mulher, pra senhora, e ela falava assim, não, mas essa mala é minha. E eu explicando pra ela em italiano. E ela falava, não, mas essa mala é minha. Eu falava, não, essa mala é minha, não sei o quê. E falei, olha aqui, tem um adesivo. Ah, a minha também tem esse adesivo. Porque acho que a mulher assustou, né? Não, nem reparou, acho que ela assustou mais que a outra doida querendo pegar a mala dela. E eu explicando, não, senhora, essa mala é minha, não sei o que, conversei com ela. Aí eu peguei aquele que tá escrito o nome, mostrei pra ela, ó, esse aqui é meu nome. Né? Tem o adesivo do aeroporto de São Paulo, mostrei pra ela. E conversei com ela e ela falou, então tá, me desculpa, confundi malas iguais, não sei o que. E aí nós resolvemos a história. Mas imagina que se acontece uma coisa dessa, tá só minha mãe no aeroporto, ela vê a mala dela indo embora e ela pega a mala no carrinho e não fala nada. Imagina a situação. A mulher ia gritar, ia falar, tem uma louca querendo pegar a minha mala. Porque foi foi uma correria, foi uma maluquice. Imagina, ia vir gente falar com a minha mãe, até minha mãe conseguir, sem falar italiano, explicar que a mala era dela e que a moça pegou por engano. Imagina a confusão acontecer. Então, falar em italiano é importante, às vezes, para uma coisa bem simples, para não passar por uma situação, né? Isso é uma situação meio constrangedora. Depois a gente riu, mas na hora pareceu... Foi uma confusão. Então, a gente tem que... Por isso que é importante falar um pouco, falar italiano, né? Para poder... Porque não adianta também você saber falar, mala é minha, e aí você não vai entender o que a pessoa está falando, você não consegue responder para ela se ela pergunta. Então, é importante você conseguir conversar e explicar. E italiano é super fácil, para quem tem um monte de gente aí que já estudou,
Mas para quem nunca estudou, italiano é fácil, é uma língua derivada do latim, igual ao português. Então, se você souber, o primeiro passo é aprender a pronúncia. Depois que você souber a pronúncia, começa a ficar tudo mais fácil. Essa semana a gente passou um filme, eu passei um filme para os meus alunos e o filme ficou sem legenda. Eu sempre passo um filme em italiano com legenda em italiano e o filme deu sei lá o que aconteceu, ficou sem legenda. Mas mesmo assim, muita gente conseguiu assistir o filme e entender o que eles estavam falando, porque estão estudando e é fácil. Depois de um tempo, você consegue acostumar e aprender e acostumar. No começo, às vezes, né, parece um barulheira, mangiare, lá, aquela. Mas depois você acostuma a ouvir italiano e acaba ficando igual português. Então é bem simples para quem acha que é difícil falar italiano. Às vezes fala, espanhol é fácil. Também não é, mas espanhol às vezes a gente tem a ilusão que seja fácil, mas italiano é bem fácil também. Se você aprende, quem fizer aula de pronúncia vai ver que depois começa a ficar super fácil. E é muito mais fácil aprender a falar italiano para ir para a Itália do que quem fala inglês se virar lá. Porque não é todo mundo, todos os italianos que falam inglês também. Às vezes em algum ponto turístico, algum lugar, o pessoal fala inglês, mas não é também todo mundo. Então, por isso que é importante. E é mais fácil aprender italiano. É mais rápido aprender italiano do que aprender inglês. E é muito mais bonito, né? E eu vou contar uma outra história que aconteceu com uma outra aluna. Antes de contar do meu roteiro, vou contar para vocês do meu roteiro. Uma outra história que aconteceu com a aluna, uma amiga da minha aluna que estava lá na Itália. A amiga dela não falava italiano e foi tentar pedir informação numa banca de jornal perto de um ponto turístico. Diz que ela chegou lá tentando enrolar e pedir informação. O cara fez assim, ó. Mostrou uma plaquinha para ela e falou, não dou informação. Ela ficou louca. Ficou brava, falou, ele foi grosso comigo, não sei o que, não sei o que lá. Agora imagina, você chegar lá tentando falar português com uma pessoa que não entende e que deve vir numa banca de jornal que fica em frente a um ponto turístico, deve ter milhares de turistas de todo mundo, falando milhares de línguas com esse moço italiano que trabalha lá. Imagina se ele for aprender a falar todas as línguas para dar informação. Então é mais fácil a gente falar italiano do que o moço aprender várias línguas. E aí ele, acho que já está acostumado, né? Várias pessoas pedindo informação, ele só levantou a plaquinha, continuou lendo o jornalzinho dele, levantou a plaquinha e nem respondeu, não falou nada. Mesmo porque ele ia falar o quê? Que ela não ia entender também. Então, é uma situação complicada. E esse ano que eu tava falando, né? Eu fugi um pouco dos roteiros mais tradicionais, mas os roteiros tradicionais, Roma, Milão, Firenze, já basta, porque Roma, né? Não tem nem o que falar. Roma tem é grandioso, eu não tenho nem palavras. Eu penso em Roma, sim, aquele Coliseu, né, desse tamanho, gente, é uma coisa grandioso. Eu nunca tinha visto, eu já tinha ido várias vezes a Roma, mas eu nunca tinha visto o Panteão. Quando eu vi, no meio da cidade, lá no meio do centro histórico, é uma coisa tão grandiosa, e você fala, gente, como que eles construíram um monumento, um prédio tão grande assim? Então, Firenze, que é a minha cidade preferida, é um museu a céu aberto, né? Então, não tem nem o que falar desses pontos tradicionais. Tem Pisa também, que tem a torre, que foi onde eu morei por 4 anos, que é uma cidade também que teve várias pessoas famosas que nasceram lá, o Galileu Galilei.
o San Ranieri, que é um santo, que é o padroeiro da cidade, e vários papas também nasceram lá, então uma cidade que tem muita história, além de só a torre e a Praça do Duomo. Então, mas tem alguns outros lugares que foi os lugares que eu conheci esse ano, que eu só descobri porque eu comecei, eu tenho muito contato, eu estudo muito italiano e eu pesquiso muito em blogs italianos. Eu gosto muito dos blogs brasileiros também que falam sobre a Itália, eu sempre acompanho, acompanho bastante gente aqui do Brasil que fala sobre a Itália nos blogs, mas eu gosto de ficar por dentro do que os italianos mesmo falam. E aí eu sempre leio os blogs em italiano, blogs de viagem. Então, esses blogs de viagem em italiano, eles falam, é um italiano falando para outro italiano. Então, tem muita dica legal que às vezes não é uma dica de uma agência ou de um blog que está acostumado com os principais pontos turísticos, né? Não te dá uma dica de um lugar diferente, de um prato típico, uma comida típica daquela cidade. E foi isso que aconteceu nessa viagem. Como eu acho que eu pesquisei tanto em italiano, eu comi vários pratos típicos, eu visitei lugares, igual eu sempre falo para os alunos, para evitar, tipo, ir a restaurantes, ficar só em pontos turísticos, sair para outros lugares para ter uma experiência verdadeira, né? Como se fosse um italiano. Porque você vai ter uma viagem legal, né? De qualquer jeito para a Itália, porque lá é o máximo. Mas você pode deixar sua viagem melhor ainda, conhecendo esses outros lugares. E foi isso que eu fiz na minha viagem. Então, primeira cidade que eu fui foi Parma. E lá em Parma, eu fiquei hospedada em um bed and breakfast. Quem não sabe o que é bed and breakfast, eles falam B&B. É um quarto. Antigamente não tinha banheiro, agora mudou, tem banheiro. Antigamente não tinha banheiro, era só um quarto e com café da manhã. Hoje é um quarto com banheiro. E é um lugar pequeno, bem confortável, bem acolhedor, mas é pequeno em comparação com um hotel. E o preço é bem mais barato, então vale a pena ficar no B&B. E a gente ficou num B&B super legal lá em Parma. E o dono era italiano e ele deu várias dicas de lugares legais para ir. E ele indicou um lugar chamado Salumeria Garibaldi, lá em Parma, quem for para Parma. E eu comi o melhor presunto de Parma do mundo. Nem na Itália, em outra cidade da Itália, eu comi um presunto de Parma tão bom. E o queijo parmesão. Quem mora em Parma é parmigiano, que é aí que vem o nome do queijo. Eu não sabia, quando ele falou, eu vou te mandar num lugar que só noi parmigiani que vamos. Nós, os parmesãos, sei lá, parmesão que vão nesse lugar. E a gente foi na Salumeria Garibaldi, então quem for para Parma, anota aí, gente, que eu for falar. Que eu tô falando, passa nessa salumeria que você vai comer o melhor presunto cru, que é o presunto de Parma, o melhor do mundo é lá. E o queijo parmesão derrete na boca. Depois vou colocar a foto. E Parma também foi uma cidade que surpreendeu quem viu a minha live. Restaurante, lugar muito bom para comer, a gente jantou lá em Parma, nesses restaurantes, uma rua super legal, com pessoal animado, pessoal muito simpático, muito legal. Eu até gravei um vídeo com uma moça, depois eu vou fazer uma aula também sobre o chip para comprar para ter internet lá na Itália. Essa aula vocês precisam saber. E a menina foi super legal comigo. Achei o pessoal de Parma muito bonzinho, muito legal. Tudo que você perguntava para eles te indicavam. Aí cheguei num restaurante que não tinha mesa. Eles deram um jeito. Espera um pouco, não sei o que, arrumaram mesa.
Então, o pessoal de lá é muito legal. Conversei com bastante gente. Na live mesmo, na hora que eu tava filmando assim, e eles viram, eu falei, ah, sou do Brasil, não sei o quê. É, todo mundo comemorando. Então, o pessoal muito simpático. Vale muito a pena ir para Parma. E depois de Parma, eu fui para Santa Margherita e Portofino. E em Santa Margherita, quando eu estava indo de Parma para Santa Margherita, a gente pegava um trem de Parma, descia numa estação e pegava um outro trem e ia para descia na estação de Santa Margherita. E aí a gente estava com uma mala, a gente estava em 3 adultos, né? Eu, minha mãe e meu marido, com 3 malas cada um, uma mochila, o bebê e o carrinho de bebê. E aí a gente desceu do trem e sabia que tinha pouco tempo até a conexão para pegar o outro trem. E a gente desceu nessa estação, não tinha aquele painel. Logo que você, às vezes você chega na estação, você já vê o painel para saber qual plataforma você tem que chegar, que tem que pegar o trem. Plataforma em italiano chama binário, binario. Então você for perguntar na Itália qual é o seu binário, você fala qual é o binário número 1, qual é o binário número 5, dov'è também, que é onde está, onde é o binário, onde é a plataforma número 5. Então, guarda essa palavra que é importante. E, nossa, é muito importante. Onde que é o binário? E aí, a gente desceu, não sabia onde era o binário, e aí nós vimos que tinha um painel pequenininho em cada plataforma que falava qual que era a estação, qual que era o próximo trem. E aí demorou pra gente saber qual que era o binário. Por acaso a gente estava no 1, era no 6º. Então você tem que descer a escada. A maioria das estações são assim, é subterrâneo. Você desce, passa por baixo, né, da linha do trem. E aí você sobe para pegar o trem no binário que for. E aí era no 6º. Então tinha que passar por todos esses binários. E a gente com mala, cada um com mala, carrinho. Aí desce um, espera a mala, aquela confusão. Porque aí tem que descer o carrinho, desce uma mala de cada vez. Quando a gente chegou no 6º binário, o trem foi embora. Perdemos o trem. E aí, falou, e agora? O que nós vamos fazer? Não sei o quê. Bom, peguei, desci correndo, fui até lá na saída, na entrada da estação, no negócio de informação. Falei, vou pedir informação. Aí cheguei lá, tinha uma barraquinha, tipo uma barraquinha de informação bem no meio da estação. Pedi pro moço, ó. Falei pra ele, ó, eu perdi o trem que ia pra Santa Margherita, não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, então tá, daqui 4 minutos vai sair outro trem e eu vou anotar aqui pra você. Eu falei, qual que é o binário? Qual é o binário? Que número é o binário? E ele falou assim, número 1. Aí eu falei, não acredito. A gente tava no 6º binário e tinha que descer de novo, aquela confusão. Não tinha elevador, porque tem algumas estações que não tem elevador. Esse tinha que ser de escada. E eu tinha 4 minutos. Aí, saí correndo. E ele falou, corre que você tem 4 minutos. Tá bom, saí correndo. Desci correndo, tentei banar a mão, assim, mas não adiantava. Desci correndo e cheguei lá. Peguei mala, saí tudo correndo, mas não deu nem tempo de chegar no primeiro binário. A hora que colocamos a carinha assim, o trem já tinha ido embora. Perdemos de novo o trem. Não, imagina. Aí o que eu fiz? Peguei meu filho no colo, porque eu falei, esse moço vai falar que sou uma tartaruga. Peguei e falei assim, ai moço, a hora que ele olhou pra minha cara e começou a dar risada, ele falou assim, você tá aqui ainda? Aí eu falei, acredita, perdi o trem de novo. Aí ele falou, ah, agora eu entendi, é culpa dele, ainda começou a tirar sarro da minha cara, falou que era culpa do bebê, não sei o quê. Aí ele foi super bonzinho, me deu outra passagem, não paguei nada. Ele me deu outra passagem, ainda tirou sarro, falou assim, será que agora tem 15 minutos até o próximo trem, será que agora você vai dar tempo? E é no binário 1, na plataforma 1. E aí eu consegui, deu certo. Mas você imagina também alguém que não fala numa situação dessa,
Como que vai pedir? 2 vezes perdi o trem. Como que você pede pro moço? Ainda bem que ele foi bonzinho. Eu pensei que ele fosse cobrar e não cobrou a passagem. E aí deu tudo certo. Mas essa situação foi engraçada. E depois de Santa Marguerita, eu fui para Porto Fino. Também fiz a live de Porto Fino. Um lugar super legal também, que não tinha muitos turistas brasileiros. Tinha muito americano lá, muito alemão. E foi uma experiência super legal também. Eles têm alguns pratos típicos lá, e aí eu perguntava pro garçom o que que era, o que que ele indicava, pros garçons dos restaurantes, o que que eles indicavam. Um prato típico, um doce, uma sobremesa, ou um restaurante que era bem conhecido, que valia a pena ir. Então, foi muito legal. Porto Fino e Santa Marguerita surpreendeu. Não sei se alguém de vocês conhece, mas se não, quem for para a Itália e conseguir incluir essas duas cidades, porque Porto Fino e Santa Margherita é bem perto, pega um trem, um barco e de barco vai para lá. E aí depois eu fui de Santa Margherita eu fui para Cinque Terre, que também é belíssimo. E eu fiquei hospedada, vi essa dica num site, também num blog italiano. Fiquei hospedada em Monterosso al Mare, que foi muito legal. Até uma aluna minha, a Elisandra, ela foi para lá, ficou também em Monterosso e ela amou também. E ela foi sozinha, ela reservou tudo sozinha. Essa minha aluna, ela foi bem corajosa. E foi super legal, ela amou. Eu nem sei depois da viagem, eu sei que ela tava lá e que ela tava gostando quando eu falei com ela. Ela tinha ido ver o gigante na pedra. Foi num restaurante que eu indiquei pra ela, chama o restaurante Mickey, super legal, super bom. E depois de Cinque Terre, fizemos um passeio de barco também para conhecer as 5 cidades, mas eu acabei descendo só em uma, que foi a última, Rio Maggiore, também que foi super legal. Mas quem vai com mala, todo mundo viaja com mala, lógico, é melhor ficar hospedado em Monterosso al Mare do que em Rio Maggiore, por exemplo. Porque tem muita subida, muita escada para subir com mala, é bem difícil. E Monterosso al Mare é uma cidade mais plana. Que então, da Cinque Terre, das 5 cidades, eu indico ficar hospedado em Monterosso. Dá para pegar uma prainha também, quem gosta. É super legal. E o que eu ia falar? Ah, quem for em um restaurante, anota aí também. Restaurante italiano é ristorante. Ristorante. Se você for pedir um prato de macarrão, piatto di pasta. Pasta todo mundo sabe, né? Pasta macarrão. Aí eles perguntam se você quer água. Acqua naturale ou frizzante. Então, água natural ou com gás. Sem gás ou com gás. Natural é sem, frizzante é com gás. Vino, bicchiere de vino, quem gosta. Birra, eu saí com 2 alunas, 2 irmãs, e elas tomavam cerveja. E a gente foi num lugar e elas pediram cerveja sarda, birra sarda. Uma delícia, cerveja sarda, que é da Sardenha, da Itália. Que é muito legal. E elas que pediram lá, que se viraram e pediram, foi o maior orgulho. E quem for fazer o passeio de barco, e lá na Itália é barca, o barco chama barca, é feminino. Hotel, albergo, para perguntar onde que é a estação, dove è la stazione? Dove é onde? Então essa é uma palavra importante também para você saber, porque dove você pergunta qualquer lugar da Itália, né? Dove è la stazione? Dove è il Duomo? Dove è l'aeroporto?
Então é importante saber essas palavras. E depois de Cinque Terre, eu fui para Turim. E eu acho que de Turim eu não fiz live. E lá foi a maior surpresa. Todas foram a maior surpresa. Mas lá foi uma cidade diferente, que é uma cidade industrial. E tem a fábrica da Fiat lá. Aí a gente visitou o Museu do Automóvel. E é uma das cidades mais ricas da Itália. Então, o pessoal anda super chique nas ruas. Foi uma cidade muito legal também. E eu chegava nos lugares, como eu falo italiano, às vezes a pessoa não percebe que eu não sou italiana, mas na hora que eu conversava para explicar os pratos, né, eles iam que eu não era italiana e aí perguntavam: de onde vocês são? Do Brasil, não sei o quê. Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Porque aqui não tem muito turista. Então, Turim não é uma cidade muito turística, mas é uma cidade que vale a pena visitar. Tem uma igreja lá, não sei se vocês sabem, que é a igreja onde eles guardam o Santo Sudário. Vocês sabem o que é? Aquele lençol que enxugou o rosto de Jesus depois, né, quando ele estava sendo crucificado, que tem a face dele gravada no lençol. E imagina, é uma experiência, e na igreja que tem o Santo Sudário guardado, a igreja é linda. De fora, assim, é uma igreja bem simples, mas de dentro a igreja é maravilhosa. Você pode acender uma velinha, tudo. E o Santo Sudário não fica lá exposto. Ficou exposto, de vez em quando eles expõem, mas não fica exposto sempre. Fica só, como se fosse um museu também contando a história. A televisão conta como eles conservam essa história. E fica uma amostra, né? Bem dizer, pra gente poder ver. Mas a sensação que eu tive na hora que eu entrei nessa igreja foi que eu estava perto de Jesus, perto fisicamente de Jesus, porque é um lençol que enxugaram o rosto dele. Então é uma emoção muito grande ir num lugar desse. E então vale a pena incluir certos lugares na sua viagem para a Itália, certas cidades que estão fora das cidades mais procuradas, porque imagina, foi uma emoção muito grande para a gente saber disso. Eu tive essa sensação que Jesus estava perto de mim fisicamente, apesar de não estar vendo o Santo Sudário. Mas só de saber que eu estava lá, então valeu. Torino, né, em italiano, fechou o nosso tour pela Itália com chave de ouro. Igreja em italiano é Chiesa, se vocês forem procurar, Chiesa. E Santo Sudário em italiano é Santa Sidone, que se chama em italiano, se alguém for pesquisar depois. Tessuto, que é o tecido. Lenzuola, que é lenzuolo, eles falam que é o lençol, né? Que enxugou, chama lenzuolo, quem for nessa igreja. E quem for à Itália, e lá algumas igrejas têm algumas velhinhas, que você faz uma doação, donazione, que é doação, e acende uma velinha. Então eu acendi uma velinha lá, fiz uma donazione e acendi uma velinha nessa igreja. Todas as igrejas que eu vou, eu acendo uma vela lá na Itália. Pra poder voltar, né? Continuar voltando. Quem sabe voltar a morar lá. E depois dessas cidades eu voltei a Firenze e fiquei lá por 10 dias, porque eu amo Firenze e vale a pena ficar 10 dias lá. E eu tenho amigos lá também, aí aproveitei para visitar minhas amigas que estão em Pisa e tudo mais. E deixa eu ver aqui o que eu ia falar que eu anotei. E eu lá em Firenze, eu fiquei hospedada em 2 lugares. Um perto do Mercadão de São Lourenço, quem for para lá e estiver procurando um lugar para ficar hospedado.
o Mercadão de São Lourenço e a estação são lugares bons para você ver se o hotel ou o Airbnb tiver ali perto nessa região é bom. E no outro lugar, no terceiro lugar que eu fiquei hospedada, era bem longe, chamava Borgo Pinti. No início do Borgo Pinti é cheio de restaurantes, é uma área bem legal, mas eu fiquei bem longe. Não fiquei no início, eu fiquei bem afastada. Então eu tinha que andar muito para conseguir chegar no centro histórico mesmo, onde estava o domo e todo lugar. Então, esse lugar que eu fiquei, eu achei meio afastado. Então, quem for para lá, tenta ficar perto do Duomo, Ponte Vecchio, ali que é mais central e é melhor. Mas eu nem vou ficar falando de Firenze, porque Firenze é outra história e eu não vou mais parar de falar. Já tô falando um monte aqui. Então, eu vou dar uma dica para vocês, que já tá tarde. E outra dica, além das dicas sobre a viagem, eu só contei os melhores momentos, as atrapalhadas, assim, que teve. Algumas, né? Teve várias na minha viagem. E nas próximas lives, nas próximas 3, eu vou fazer quinta-feira. Quinta-feira que vem, então vocês me aguardem que eu vou fazer outra aula. Aí eu vou falar sobre gastronomia, quero ensinar vocês a pegar trem na Itália, que é importante. Quero ensinar também, vou falar sobre a alimentação na Itália, que é muito legal, o preço para vocês saberem o que pedir na Itália. E na última live eu vou falar como você economizar na sua viagem. Essa é a melhor dica. Aproveitar que o euro tá mais caro, né? Então precisa economizar para depois poder gastar lá. E aí, para você que ficou comigo até agora, me acompanhou e quiser falar italiano, aprender a falar italiano comigo, para fazer uma viagem maravilhosa de imersão na Itália e aproveitando e sentindo a emoção que seus avós, seus pais sentiram, ou né, também quem tem cidadania, que precisa falar italiano, porque é um italiano também, italiano vero. Então, para quem quiser fazer o curso italiano comigo e não quiser ficar, é um curso rápido. Quem vai viajar esse ano, no final do ano, dá para fazer o curso. Então, é um curso rápido, que tem duração de 4 meses, são 18 módulos. E você pode estudar em 4 meses. E aí tem todo o material que você precisa para aprender a falar italiano, para poder chegar lá na Itália e fazer a viagem inesquecível, igual essa que eu fiz, sem passar por nenhuma atrapalhada. E você não precisa ficar estudando um tempão. Você começa a programar sua viagem hoje e aí você vai viajar ano que vem. Então você tem tempo para sua viagem. Não precisa estudar 2 anos, 3 anos, igual eu já estudei em escolas. Estudei inglês 4 anos. Quem conhece a minha história sabe que eu passei um tempão estudando outras línguas, inglês, até italiano demorou um pouco, até eu perceber que tem um jeito mais fácil para aprender a falar italiano. E não precisa perder 2 anos estudando. Igual eu falei, é uma língua bem fácil de aprender e você pode aprender rapidinho e aproveitar na sua viagem. Então, o meu curso, ele é bem legal porque ele tem 18 módulos, ele é bem rápido. Então, eu ensino as coisas do dia a dia, casa, o clima, falar o clima, com situações mesmo do dia a dia, que tem no hotel, ensino. Aí depois eu ensino as coisas mais básicas para você se virar no dia a dia, e depois tem a parte que eu ensino
sobre viagem, o que você tem que fazer no aeroporto, o que você tem que fazer para pegar um táxi, um ônibus, depois para reservar hotel também eu ensino, porque também você pode reservar pela internet. Mas aí você chega no hotel, você tem que saber conversar para poder pedir uma dica e saber entender quando elas vão indicar o quarto que você tá, ou se tem algum problema no quarto. Então, é importante você saber italiano por isso. Então, você vai ter aula de hotel, você vai ter aula de táxi, você vai ter aula de restaurante, como você vai fazer para quando chegar no restaurante. E na Itália, eles tomam café num bar. Então, eu também te ensino como fazer para tomar café no bar, como economizar no bar também. Tudo isso em italiano para você aproveitar mais ainda a sua viagem. E mesmo que você não for viajar e tiver o sonho de falar italiano, você com o curso vai vivenciar a vida, né, que realmente eles têm na Itália. Tem aula também, eu ensino com notícias de jornal, que é importante também, né? Às vezes está na Itália, quer ler uma notícia, quer comprar um jornal e ler uma notícia em italiano, ou mesmo aqui no Brasil, você quer acessar um site de notícias, às vezes quer saber alguma coisa que aconteceu lá na Itália, você consegue acessar algum site online para poder ler, porque às vezes jornal, o texto é mais elaborado, então também você precisa saber, não adianta só saber, eu quero saber só o básico. Não, você tem que saber um pouco palavras mais que você vê escrito nos jornais ou você quer assistir a televisão, né? E você vai ter aulas de músicas, que as aulas de música eu acho que são as mais legais. As músicas italianas, tem músicas antigas, as músicas clássicos italianos, músicas famosas. E você vai aprender a falar italiano cantando, porque a música conecta muito com o idioma e faz a gente aprender muito. A gente aprende a ouvir, aprende a falar quando a gente canta, aprende as frases prontas. Então é muito legal estudar italiano com música também. E tem joguinhos de memória. Se você é viciado em joguinho no celular, você vai viciar no joguinho italiano também. Tem joguinho de memória que você joga para poder aprender a falar italiano, para memorizar as frases. E tem também, essa é a maior novidade que eu tô contando aqui para vocês, um aplicativo que eu desenvolvi especialmente para o curso, que você grava a sua voz. Ele é super legal, eu já mostrei para algumas pessoas. E você grava a sua voz e depois você ouve o italiano para poder comparar se o que você está falando tá com a pronúncia correta, igual a do italiano. Você pode gravar junto também, para você falar junto e repetir o que o italiano fala. Então, é um aplicativo super legal que foi desenvolvido exclusivo para o meu curso. Eu que criei, eu que idealizei esse aplicativo e você vai ter acesso ao curso. No curso também, apesar de ser um curso online, eu ajudo os meus alunos ou por e-mail, ou por Skype, a gente sempre conversa. Tem um grupo também no Facebook para fazer parte. Tem um monte de aluno meu me assistindo agora. E a gente combina, eu converso sempre com eles, a gente combina. Já encontrei várias pessoas, já tivemos um encontro, né? Já, 2 encontros que eu participei, que eu conheci os alunos. 3 na Itália, que eu conheci também algumas alunas. E tem o grupo do Facebook. Essa semana a gente assiste um filme italiano. Aí uma vez por mês a gente assiste a um filme italiano. Essa semana foi sem legenda, mas geralmente tem legenda em italiano, para ficar mais fácil entender. E então, eu acho que quem quer aprender italiano é começar agora para fazer uma viagem inesquecível. E para se aprofundar ainda mais na cultura italiana, que apesar da Itália ser um país pequeno, tem muita coisa para dar pra gente. Tem muita cultura, muita informação. Eles estão muito para frente em muitas coisas que eu acho importante a gente saber, pra gente crescer também. Então,
Se você quiser fazer parte do curso exclusivo, se inscrever no curso, eu vou colocar o link aqui em cima. E o valor do curso você pode pagar em 12 parcelas de R$ 109. Então, é tranquilo, dá para incluir no valor da sua viagem, parcelar em 12 no cartão. E se você também quiser fazer à vista, tem desconto, aí sai R$ 1.090. Vou deixar o link aqui em cima. E você vai ter todas as aulas que você precisa para aprender a falar italiano, para fazer a sua viagem legal, para poder fazer amizade. Tem um monte de gente que nem aluno que estuda que nem vai para a Itália, mas fez um monte de amizade, entra em chats no Facebook mesmo tem vários grupos com chats em italiano. Tem uma aluna minha, Rosângela, que eu falei dela na outra live, ela fez um amigo na Itália e ela vai visitar o amigo, super legal, vão fazer um passeio juntos. E ela conheceu tudo porque ela aprendeu a falar italiano e começou a conversar com o pessoal para poder praticar e acabou fazendo amigos. Então, falar italiano é além de fazer uma viagem maravilhosa. Tem garantia também de 30 dias, se você não gostar do curso, não se adaptar, mas é super legal, gente. Tô aqui para ajudar os alunos também. Fiz amizade com um monte de aluno. E eu já me sinto amiga de todo mundo que tá aqui na live, apesar de não conhecer todo mundo pessoalmente. Mas a gente sempre conversa, né, por mensagem. Eu recebo muita mensagem inbox também. Então eu já me sinto amiga de todo mundo. Então é só pra gente fazer o curso de italiano, é só para aumentar ainda mais a nossa amizade, aumentar o número de pessoas que amam a Itália e sentem essa conexão pela Itália. E quem quiser me mandar um e-mail também, ou um recado inbox aqui. E a gente se vê quinta-feira que vem, agora já falei bastante, a gente se vê quinta-feira que vem. E que eu vou falar mais novidades, vou dar mais dicas, vou dar uma aula super legal para vocês. E um bacione, foi muito legal falar com vocês hoje. E um bacione, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, buonanotte!